Boa tarde, boa tarde. Esperando aí o pessoal chegar. Boa tarde. Salve, salve, autoridade! Beleza? Tudo bom, meu querido Thaí? Tranquilo demais. Vamos Estou aproveitar um aqui jazz aí. Ô, meu velho, tá tudo bem. Graças ao bom Deus, tá todo mundo com saúde. Que assim seja. E assim será. Fiquei muito feliz em receber o seu convite. Antecipo aqui meus agradecimentos para o final da live já agora, porque nós temos muito o que falar, não é? Então, vou aproveitar a oportunidade de falar logo agora. Obrigado. Tranquilo. A gente aqui tem a honra aí de receber vocês, tanto você, Nildo, quanto você, Luiz. Muito obrigado aí por estar aí hoje compartilhando um pouco do conhecimento de vocês com a gente e que a gente possa construir juntos aí uma live interessante aí para todo mundo, né? Lembrando que hoje a Boa gente tarde, vai ter boa tarde. uma transmissão aí também, streaming, pelo perfil do Centro Espírita Nosso Lar, no Facebook. Vai estar ao vivo também lá. Então, a gente está em todo canto, viu? Assim como Deus, né? É, É isso que eu ia falar. Falando em Deus, né? bem oportuna a live, né? Boa Fala, tarde. Bruno! Boa tarde! Bora, Taicão. E Boa aí? tarde. Tudo beleza? Wilson, tudo bom? Tudo bem, tranquilo aqui. Eu acho que só quem não se conhece pessoalmente aí é a gente, né, Luiz? Eu não conheço Ah, ninguém É, pessoalmente e também a primeira informação que eu tive foi através dessa, conhecendo o pessoal aí por esse muito convite. legal. Mas você, Legal a você é oportunidade. de, da Bahia, é? Não, eu sou do interior de São De São Paulo. Paulo, Moro né? numa cidade chamada Paulínia, Ah, tá. vizinha de Campinas É aqui. porque eu vi algumas fotos, fui fazer a lista lá, né? Stalkear seu perfil lá, vi algumas fotos na Bahia, pensei que era da Bahia também, mas ainda bem que a gente tá aí em todos Gosto os muito cantos, de né? lá, mas gosto muito da Bahia, mas Entendi. eu moro aqui no interior de São Paulo mesmo. É, porque aqui, ó, a gente tem duas pessoas da Bahia, que é eu e Bruno. O Nildo eu acho que é de Pernambuco, mas é do Ceará, né, Nildo? Veio do Ceará, foi para Pernambuco. E você é de São Paulo aí. Legal. Tá bem é o diversificado Brasil, hoje. né? É o Brasil. Então, pessoal, vamos Juntando, né? começar, né, como prometido, às 4h08, né, um minuto atrasado aí, mas a gente já começou. Para começar, eu gostaria de pedir para os senhores, começando pelo Luiz, se definirem aí em 2 minutos, sem falar de trabalho. Queria saber quem são vocês, sem ter o trabalho no meio. E aí, Luiz, o que é que você me diz? Piorou. Ah, bom, o Luiz é um cara que se descobriu espírita aí na juventude, né? Vem de berço materno espírita e berço paterno católico, vivendo em harmonia sempre, até que chegou o momento aí na juventude que a doutrina me convidou com mais firmeza, né? Eu fui católico até a juventude, também participava de grupo de jovens, ia à missa, bandinha da missa e tudo mais. Mas chegou o momento que os questionamentos me levaram à doutrina, que foi onde eu encontrei as respostas. Muito legal, muito E legal. estamos aí. Muito legal, muito legal. Estamos aí tentando colaborar, né? Falar um pouquinho do que a gente lê, do que a gente ouve, né? E tentar expandir essa doutrina maravilhosa, né? Aquilo que faz bem para nós pode fazer bem para mais alguém, então vamos compartilhar. Legal, e a gente vê aí pelo seu perfil, né, o Bom Chiquinho Espiritismo, você posta frequentemente sobre espiritismo também, fala muito sobre isso, né? Exatamente. O perfil ele iniciou com uma proposta um pouco mais voltada para um humor espírita e tudo, né? Mas
agora eu tô com uma pegada um pouco mais doutrinária mesmo, né? De levar o conhecimento da doutrina à risca mesmo, né? Porque às vezes você faz um meme e quem não é espírita acaba que não entende, né? Sim. Então eu dei uma mudada aí no foco, né? Tanto que o perfil Bom Chiquinho, o nome é uma referência a Chico Xavier, que tinha um bom humor ímpar, né? Sim, sim. Saía das situações aí de questionamentos com muito bom humor, né? E aí eu usei ele como a figura do perfil, e aí ficou. Entendi. Pegou. Muito legal, muito legal. Vou passar agora a palavra pro Nildo. Como é que você se define aí, Nildo, sem falar de trabalho? Meu querido Taíque, não falar de trabalho nesse mundo do espiritismo é difícil, né, velho? Já estamos, só por estar aqui, já estamos servindo. Mas falar do Nildo dentro do movimento espírita, dentro do contexto da doutrina espírita, é falar de um quarentão que há um pouco mais de 5 anos foi levado a refletir aspectos desafiadores por morar em um prédio que o dirigente de um dos centros espíritas aqui da região, há mais de 40 anos, cantava pneu na garagem, batia na mesa, a mesa, né, de sua casa. Eu terminei deixando a escola sistemática da doutrina espírita, e aí um dia eu fui convidado a voltar para a escola, mas fui para uma outra perspectiva, o da aliança. E dentro da pandemia, fui, depois de me formar com 3 anos de escolinha, dos cursos de médios, eu fui vendo que a minha pegada de professor da universidade poderia ser aproveitada no movimento espírita, proferindo palestra, conversando com vocês. E aí, dentro da pandemia, eu me vi encaixado em um quarto, em um apartamento que não me permitia sair do meu ambiente doméstico. E aí eu criei o Espírito com Letra, um perfil que, como o próprio nome diz, dar palavras escritas ao espírito, que muitas vezes apenas fala. Tem muita ciência dentro dos centros espíritas, Taíque, e pouco tem sido registrado, pouco tem sido trabalhado. Isso é um embate que eu venho enfrentando, porque, afinal de contas, espiritismo é ciência, religião e filosofia. E nos centros a gente assiste muito a religião, bastante filosofia, e ciência, que é ciência, creio que esteja faltando um bocado. Mas é Legal. Isso. O ser humano inquieto. Legal, legal. Vou passar agora a palavra pro Bruno Peruna, nosso convidado também. Queria que você pudesse se apresentar aí ao pessoal para a gente poder começar a falar sobre o assunto de hoje, né? Bom, eu já nasci no espiritismo, né? Então eu não tive muita opção, não. Mas fora a brincadeira, claro, a gente sempre tem, mas eu me apaixonei pelo espiritismo desde o momento que eu estava na barriga de minha mãe. Então eu digo o seguinte, que eu tenho mais anos de espírita do que de vida, porque eu frequentava a doutrinária na barriga de minha mãe, né? Então, e aí me tornei evangelizador, né? Então minha formação é evangelizador. E hoje eu estou como palestrante, músico espírita, tentando levar um pouquinho do espiritismo e trabalhando no centro que a gente trabalha. A gente está fazendo parte da parte de assistência, né, social, tentando, principalmente nessa pandemia, tentando aí ajudar as pessoas. Basicamente isso. Muito legal, muito legal. Obrigado aí pela participação também. E você, então vamos começar Taíque? a falar. E você, doutor Taíque? A história é parecida com o do Luiz, né? Meus pais não tiveram assim uma religião fixa, então eu busquei algumas religiões, só que eu tinha algumas perguntas que não eram respondidas, para mim não faziam sentido, e eu
conheci alguns amigos, né, que iam para a casa espírita, e indo para essa casa espírita também, conhecendo, quando a gente começou a ler o Livro dos Espíritos, eu comecei a iluminar a minha mente, né, com todas as respostas que eu estava precisando. Então, por isso que hoje, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui para divulgar o Livro dos Espíritos, né, para que as pessoas também possam se beneficiar dessa doutrina, né? Antes de tudo, vir com a cabeça aberta, poder analisar o que tá sendo falado aqui e tirar as próprias conclusões, né? O que importa é que a gente tenha fé, que a gente desenvolva o amor, e os meios para isso, toda religião tem algum meio. Então, o que importa é a gente chegar lá naquele final, né? Que Jesus não deixou nenhuma religião, ele só deu um código moral aí para a gente seguir. Então, eu acho que é mais ou menos isso. No capítulo 1, o Allan Kardec, ele começa a perguntar sobre os espíritos, e o assunto que ele coloca do capítulo é Deus, que a gente vai discutir hoje, né? E aí, o que acontece? A primeira pergunta de Allan Kardec para os espíritos já é uma pergunta assim, para a gente poder refletir, tanto a pergunta quanto a resposta. Que ele pergunta assim, né? Que é Deus para os espíritos? Aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí a gente tem que refletir, porque geralmente, eu acho que Luiz teve essa vivência, geralmente, né, em algumas religiões, a gente tem a visão de Deus como aquele sábio, velho, né, um ser humano perfeito, né, mais angelical. E eu queria que você pudesse comentar, Luiz, sobre essa pergunta, por que ele falou que é Deus? Ele não botou um artigo, ou ele botou assim, quem é Deus, como falando como uma pessoa, e botou que é Deus, e as respostas também da causa primária. Como é que você entenderia essa pergunta e essa resposta, filosoficamente? Eu acho que a própria pergunta já chama a gente para reflexão, né? Quando a gente fala que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, e aí a primeira pergunta é o que é Deus, a gente vê que ele já tira qualquer personificação de Deus, né? Como você falou, esse homem barbudo, sentado num trono, né? Que ao mesmo tempo que algumas doutrinas tentam personificar Deus, ao mesmo tempo estimula as pessoas a que Deus seja alguém ou alguma coisa sobrenatural. Então, quando pergunta quem é Deus, que é Deus, e aí os espíritos respondem que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, já cai por terra essa imagem que a gente tenta criar. Então, a gente não precisa tentar fazer uma imagem de Deus na nossa cabeça, né? E aí já é um convite para a gente perceber Deus. Né? Porque Deus não é algo sobrenatural, Deus é natural. Está na natureza, né? Está aos nossos olhos, aos nossos sentidos, né? A gente não pode sair por aí procurando em uma pessoa a imagem de Deus, porque não é possível, né? Não é possível a gente personificá-lo. Legal. Né? Então, realmente, aqui já começa, né? A primeira pergunta, ela já chama a gente para essa... para raciocinar mesmo essa fé. Né? Porque os espíritos, se fosse assim, poderiam ter respondido: não, Deus é uma pessoa assim, assim, assim. Verdade, verdade. Mas não, ele... E por que... Ele dá uma amplitude muito maior, né? Inteligência suprema, causa primária, ou seja, antes de qualquer coisa existir, existia Deus, que dali para frente passou a existir as outras coisas. Legal. E por que Kardec pergunta assim, se pode ser entendido Deus como infinito? Você acha que ele pensou o que nesse momento dessa pergunta, na sua opinião? Olha, eu acho que, na minha opinião,
ah, se a gente tem um conceito de infinito, de algo que é impalpável, né? Que a gente não consegue alcançar, né? A gente olha para o céu e fala que o céu é infinito, né? Isso é curioso, porque infinito, na verdade, é aquilo que a gente não conhece. Não quer dizer que não exista, Uhum. né? Então, e aí isso já é a segunda pergunta, né? Que ele traz que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é conhecido, que é desconhecido é infinito. Só que a gente precisa entender que nós também não conhecemos Deus de forma ampla. Entendi. Não é porque eu não conheço Que eu vou definir como eu conheço até uma certa etapa. Não é porque eu conheço até um certo caminho que não existe mais estrada para frente, Sim, né? A gente vive. Para que Deus criaria um universo tão gigante para colocar num planetinha um monte de gente só e o resto serve para quê? legal. Então, a ideia de Kardec era isso, né? A gente tem até hoje essa ideia de que infinito é algo que não acaba, né? Talvez acabe, mas a gente não consiga enxergar. Legal, legal, muito legal. E aí, por exemplo, a gente vai ter Kardec perguntando sobre essa questão do infinito, né? Se é atributo ou não, e aí os espíritos falam, não confunda uma coisa com a outra, como o Luiz falou, né? Você não pode dizer que Deus é infinito porque você não conhece como é que ele é. Você pode dizer que ele é infinito nas suas perfeições, que você não conhece até o final, até onde pode ir. Então, Exatamente. dentro dessa dificuldade, como é que a gente pode provar a existência de Deus, Nildo? Como é que você acha que a gente pode provar a existência de Deus, sendo que a gente tem uma dificuldade de entender como ele é, né? Quais são os seus atributos, como é que ele é? Como é que a gente pode provar Deus nesse sentido? É difícil falar de Deus quando nós estamos em um corpo físico completamente limitado até o alcance das mãos, do pensamento. Nós tentamos encontrar esse infinito aí que foi comentado, mas dificilmente a gente consegue chegar a este horizonte que se perde no espaço e no tempo. Você traz comigo um raciocínio, traz para mim um raciocínio bastante lógico, e é isso que a doutrina nos apresenta, né? Na filosofia, a razão. E aí, eu sou engenheiro, você também é engenheiro, então, na perspectiva da lógica, do raciocínio lógico, se para existir um efeito é preciso haver uma causa, não havendo uma causa, existe um efeito, e vice-versa. Ou seja, na prática, se eu colocar os dominós tudo empilhados um ao outro e empurrar, eles vão tombar um sobre o outro. Agora, houve uma causa primária, não é? Então, sendo dessa forma e olhando para toda a contemplação do universo, seja da formação dos planetas, seja da própria energia, você vai começar a se perguntar, tá, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá aí? E aí, nessa reflexão de quem nasceu primeiro, você termina não conseguindo encontrar o start zero, tendo em vista que a nossa limitação cognitiva não nos permitiria enxergar essas informações. Enxergar, literalmente enxergar. Porque vocês aqui estão vendo as cores azuladas, relativamente rubras, um branco, um bege aqui atrás. Só que nós sabemos que existe um espectro de ondas para o olho humano não enxerga. O espectro de ondas que o ouvido humano não enxerga, não escuta. E aí, você vai justificar essa existência? É muito limitado nos sentidos, né? A gente é muito limitado nos sentidos como ser humano, né? E tanto na visão quanto na audição, né? Fica difícil para entender uma coisa que é fora dos nossos sentidos, né? E por ironia da vida, Taíque, o meu sogro é ateu. Então, na conversa com uma pessoa que é dotada de uma intelectualidade acima de uma curva normal, ele questiona, ele vai estudar, ele poliglota, então
já leu muitos outros livros e já leu o Evangelho, e para perceber que, para ele, o entendimento é bastante vago. Sim, porque não existe uma matéria por trás disso, né? Então, você começa a ter dificuldade de modelar essa pessoa. Sim. E aí entra a questão que eu tenho falado nas lives, nas conversas, que nós estamos falando de energia. Como muito bem disse, nós não podemos personalizar algo que deu origem a tudo isso. Sim, verdade. Deu um chute aqui na minha câmera, mas tudo bem. Foi a emoção. Foi a emoção. Fiquei emocionado com a sua explicação. Muito bom. As duas falas, né? A gente tem que entender que existe uma causa primária, porque a gente utiliza esse raciocínio na ciência. É um axioma da ciência. Toda causa, todo efeito tem uma causa, né? Então, se um efeito inteligente, você vai ter uma causa inteligente. Tanto que a definição de Deus é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. É muito vago ainda para a gente entender, mas é o que a gente pode entender. Por mais que a pessoa não acredite em Deus, ela vai ter que acreditar que algo originou todas as coisas que existem hoje, né? E que a gente chama de Deus, né? Porque não existe algo feito do acaso, né? O acaso não produz nada. Tanto que tem uma frase, que vai ser uma frase que eu já vou pedir para vocês comentarem, quando acabar a live, eu coloquei essa frase como post, tá? Vai ser às 5h07, quando acabar essa live, e aí vocês comentam lá, botam um sinalzinho de lâmpada, tá bom? Tem lá também, vocês colocam um sinalzinho de lâmpada e eu vou colocar essa frase lá e comentem o que é que vocês acharam da live. A frase é assim, de Allan Kardec. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Né? Na página 40, antes da pergunta 5. Então, se você duvida que existe uma causa primária, você está assumindo que o caos originou algo. Se isso é lógico, né? Para a gente pode repensar um pouco como é que a gente faz ciência hoje. Todo o conhecimento que a gente construiu, todas as leis que a gente criou, que a gente estudou, né? Que a gente compreendeu hoje, foi feito de axioma. Por que não pode ser feito dessa forma também para entender que existe algo supremo, né? E aí, sabendo sobre esse algo supremo, a gente pode ver também na pergunta 6 que Allan Kardec pergunta assim, né? O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação ou produto das ideias adquiridas? Ou seja, não seria algo que seria ensinado para as pessoas, Deus, e se não tivesse esse ensinamento, nós não teríamos a noção de Deus, Bruno? O que é que você acha sobre isso? Sou eu? Bruno. Assim, a cabeça fica, quando fala assim de Deus, a cabeça fica fervilhando, né? Porque a gente, como o Nildo falou aí, a gente já teve várias conversas com ateus, com um monte de gente, e é bastante interessante isso aí. Essas conversas, né? Quando é saudável, não é um fanático, né? Mas, como tem na pergunta 6, né? Esse sentimento, a da doutrina espírita acredita que é inato, porque povos que nunca se encontraram, né? A gente percebe que povos que nunca se encontraram têm o mesmo sentimento de que existe algo superior, que rege o universo. E isso, antropologicamente, seria uma prova, porque pode ser... Tem gente que explica, não, isso é o consciente coletivo, aí joga Jung no meio e tal, mas a gente... porque quando a gente linka tudo, né, dos comentários que foram feitos aí, por exemplo, quando a gente está aqui discutindo, aí foi falado assim,
que é esse caso do antropomorfismo, né? De você colocar Deus como um homem, com a figura, aquele velhinho e tal. Então, e onde é que está isso? Isso está numa parte da Bíblia que diz o seguinte, na Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como a gente é muito ligado ao materialismo, a gente acha que a imagem e semelhança do que ele está falando não é a inteligência que a gente possui. Que nós não somos consciências. Ele pensa que é uma cabeça, 2 braços e uma perna. Então, assim, quem não tem 2 pernas já não é parecido com Deus. Quem não tem braço já não é parecido com Deus. Quem não tem uma orelha... Então, é de uma ingenuidade, né? Tamanha, como diz Kardec, né? Com outras palavras, né? Mas, assim, você não entender a natureza divina nesse ponto que nós estamos, ou seja, nesse ponto que nós estamos, nós temos que entender que nós somos consciência, inteligência, né? Que aí a gente chama de alma, de espírito, nós espíritos chamamos de espírito, e isso é o que é a semelhança divina. E esse conceito que muda tudo. O Espiritismo trouxe, muda tudo, né? Porque antes tinha essa questão do antropomorfismo. E aí vem uma parte que ele fala, que hoje a ciência já está buscando, que é o que estava falando da causa, só para fechar, que era o design inteligente, né? Vocês mais de engenharia sabem mais isso do que eu, entendem mais de design inteligente. Ou seja, quando se cria algo que é inteligente, que tem um design inteligente, você precisa entender que tem algo inteligente por trás. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte. Imagine que você achou um iPhone 10, eu nem sei em que iPhone está agora, mas vamos dizer que seja o 10. Você achou um iPhone 10 na areia. E aí você diz o seguinte, ó, o iPhone 10 tá aí porque apareceu, ele evoluiu do 1 para o 2, foi evoluindo e chegou ao 10. Então, um iPhone 10 que pode ser replicado, não é nem tão complicado que a Samsung copiou, né? Não é nem tão complicado. Imagine, as pessoas falam isso do átomo, de uma molécula de proteína, que é bem mais complicado. Fala isso de um ser humano, que é o suprassumo da complicação de se recriar. Então, como é que um iPhone não pode nascer do nada, enquanto um planeta inteiro, com toda uma biodiversidade incrível, né, pode ser algo que foi vindo do nada, né? Então, chega a ser ingênuo, né? Chega a ser como se eu estivesse conversando com uma criança, não é mesmo? E aí eu pergunto, Bruno, para aproveitar o que você falou, isso tudo não poderia ser produto da matéria, como Allan Kardec perguntou aos espíritos? Tipo, não poderia ser, por exemplo, voltando à teoria do Big Bang, fruto dessa explosão e tudo aconteceu como foi explicado pela lei da gravidade, né? Não poderia ser assim, então? E não estar ligado a Deus? Então, poderia até ser assim, se fosse o seguinte. Aí existe uma teoria, a teoria do Big Bang, que existem vários universos, multiversos, cada um foi uma coincidência, né? Cada um foi para um caminho, e esse caminho que a gente tem aqui é o caminho onde a Terra é habitada. Vamos pensar se fosse isso, mas vamos lá. Quem explodiu o Big Bang? Aí tem uma teoria das 2 membranas. Quem criou essas membranas? Então a gente vai ficar na história, como o Nido falou, é o ovo e a galinha, né? A gente vai ficar brigando entre o ovo e a galinha. Então, assim, eu entendo que a minha visão de Deus pode não ser as mesmas do católico, pode não ser a mesma do indiano, porque nós somos bastante limitados e temos visões diferentes do divino. Então, isso que confunde, porque o que a pessoa pensa que é Deus é apenas a visão do povo católico. O que a gente fala de Deus é apenas a visão do espírita. E pode ser que a gente tenha a nossa visão e para alguém esteja totalmente errada, né? Mas o que eu não acho interessante, se a pessoa se forçar um pouquinho mais, é de achar que existe um Criador. Isso aí é ingênuo. Né? Eu peço desculpa aos ateus, mas é de uma ingenuidade tamanha. E talvez esteja atrelado ao orgulho mesmo, da gente achar que
nós somos assim porque somos independentes, não dependemos. Então, você pode ter visões, como eu falei, pode ter visões diferentes de Deus, mas travou. Tá todo mundo, tá conseguindo me ouvir? Eu estou lhe ouvindo, Bruno. Você está conseguindo me ouvir? Pronto. Estou ouvindo. Pronto. Então, aí temos visões diferentes do divino, mas o Criador em si, ele necessita existir, que foi justamente esse axioma que foi colocado por Kardec, né? Que é um axioma que a gente usa direto, a gente usa na ciência em qualquer lugar. Fala aí, Nildo. Complementa aí essa A explicação. pergunta que, valeu, velho. A pergunta que Taíque fez, e Bruno foi muito feliz em conduzir o raciocínio, ainda precisa ser pontuada sobre a seguinte ideia. Como bem disseram os espíritos, né? Eles fazem lembrança dos povos primitivos. E todos nós, quando não somos letrados, estudados, temos a facilidade de observar os efeitos naturais como algo divino. Temos mais facilidade de perceber o raio e vem da nuvem, perceber o tufão, o ciclone e vem de onde. E aí a gente começa a perceber que dentro desse raciocínio, eles, os povos primitivos, têm mais facilidade de endeusar os efeitos, né? E aí cria mitologia, né? Exato, por exemplo, você falou do trovão aí, o Thor. O Thor aí acha que tem alguém com martelo batendo e criando o trovão, né? Exato. Aí cria essas mitologias. Exato. Aí cada religião traz consigo, ou cada grupo de povos, né? Cada população traz consigo as suas crenças. E aí fala de Iemanjá, de Exum, não é? Então são deuses, são pessoas que têm uma relação muito forte para justificar aquela concentração de energia. Só que por todo o processo existe uma única causa. Verdade, muito verdade. Muito bom aí o comentário de vocês. É interessante a gente discutir sobre isso, se questionar, né? Não vir com conceitos pré-concebidos, mas sim tentar entender mais sobre essa natureza de Deus. E foi muito bem comentado por todos vocês que é difícil, porque falta sentidos, né? Os nossos sentidos são limitados. Mas eu acho que dá para entender pelo menos alguns atributos que ele deve ter para ser essa causa primeira, né? Racionalmente dá para a gente pelo menos saber alguns atributos, algumas qualidades. Olha, eu vou botar a lenha da fogueira, certo? Aí chega a pergunta 10 de Kardec e diz assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí os espíritos dizem assim de uma maneira bem polida: não, falta-lhe para isso um sentido. Ou seja, assuma a sua ignorância, meu amigo. Trate de se melhorar, que é a primeira meta que você deve fazer. E depois a gente vai conversar sobre o átomo, como disse porque, e é interessante, você comentou isso, o Kardec, ele fica insistindo, né? Ele fica perguntando, insistindo. Mas eu queria saber mais, não tem uma forma para saber mais, aí os espíritos falam, né? Como você falou, foque em se melhorar primeiro. Se melhorando, você ficando mais perfeito, mais sábio, você vai conseguir entender um pouquinho mais. Mas não fique se questionando demais e adentrando numa coisa que você não tem capacidade de entender, não é? E eu acho que é por isso que Allan Kardec ainda não aceitou, não aceitou essa resposta. Ele tentou ir um pouco mais e ele descreveu um pouco sobre alguns atributos que Deus racionalmente poderia ter. Eu acho que foi uma tentativa de dar um pouco mais para os espíritas, né, para o espiritismo, uma explicação aí para a gente poder entender um pouco mais sobre Deus. Você poderia dizer pelo menos as 3 primeiras, por favor, Luiz, sobre esses atributos? Por gentileza.
Peraí, só para eu acompanhar. Antes Então, da, na pergunta antes da 10, pergunta né? 14 aí, os atributos. Enquanto o Luiz está falando, eu queria fazer um comentário só do seguinte, que é interessante o seguinte, que se você analisa o livro dos Espíritos, você vê também que os Espíritos responderam a Kardec todos os atributos no qual nós percebemos na natureza humana. Né? Ele vai falar aí, mas se vocês forem ver, a natureza humana consegue produzir também esses atributos, muitos deles, para a gente ter uma noção. E outros que não se consegue, a natureza humana não se consegue produzir justamente pela incapacidade humana, são os atributos que vai diferenciar o homem de Deus. Né? Os que são diferentes, porque Jesus falou, vós sois deuses, mas aí é aquele deuses com D minúsculo, né? Então, o D minúsculo, D maiúsculo, aí o Espírito dá só vocês não conseguem isso, mas Deus já tem isso, né? Então, eu acho interessante, bastante Muito interessante legal, isso. muito legal mesmo. Só complementando também, se a gente pegar, por exemplo, uma tribo indígena que não tem contato com Bíblia, não tem contato com o Evangelho, não tem contato com nenhum recurso digital, né? O que explicaria, por exemplo, eles acreditarem em Deus, né? Então, realmente, a gente precisa, como o Nuno falou, aceita a sua ignorância e trabalha para alcançar o conhecimento, né? É necessário. A gente está muito atrelado à matéria, né? Acho que é por isso que aí que está a nossa grande dificuldade de compreender Deus, né? Porque a gente está cercado de leis, né? Aí vem a lei de Deus ainda, que a gente tem que entender, né? E aí a gente quer entender a lei de Deus igual a gente quer a lei de trânsito, Sim. né? Pô, mas tem que parar no sinal vermelho, Sim. tem que parar no Ainda tem a lei de Deus, né? Aí vem Eu acredito. Aí vem a lei de Deus falando assim, Eu, a lei de causa e efeito, mas por que tem que ter um efeito? eu acredito. Eu não posso só causar. Eu acredito. Então a gente sempre está questionando. Exato, exato. Eu acredito que Kardec, na sua sabedoria, ele não começou a pergunta as primeiras perguntas que ele realmente fez aos espíritos não foi o que é Deus. Kardec, como cientista, ele fez um apanhado gigantesco de perguntas a partir das provocações que ele vinha recebendo nos seus estudos. E aí, de uma forma cientificamente fácil de ser compreendida por todos, ele elencou por uma ordem de categorias, onde a primeira pergunta, a mais emblemática, foi colocada logo no início. Mas, para dizer assim para a gente, olha, temos muito mais coisas para aprender. E as perguntas subsequentes foram para reforçar essa necessidade de que a gente precisa sair desse sentimento de que eu estou estudando muito o que está fora de mim e esqueço o que está dentro de mim. A gente termina se preocupando muito com a grama do vizinho, muito em analisar a vida de Taíque, a vida de Bruno e a vida aqui dos nossos queridos que estão aqui presentes. E aí eu esqueço de mim. É fácil demais, meu amigo. Aponte para os outros. E aí você esquece que tem 3 dedinhos apontando para você. Foi isso que os espíritos disseram. Uma palavra bem simples foi isso. Né? Verdade. Você sempre simplificando aí a linguagem, né, rebuscada de Allan Kardec sobre esse tema. Né? Então, assim, a tentativa de Allan Kardec de dizer algumas qualidades que a gente entende também nas qualidades humanas, mas só que de forma perfeita, como o Bruno falou, bem deu aí o exemplo, né? Ele falou assim, Deus é eterno, né? Ou seja, se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. E aí esse ser seria Deus. Né? Então ele não pode ter nem começo e nem fim para fazer lógica e até agora a existência de Deus, né? E aí ele é imutável. Por quê? Se ele tivesse sujeito, pode falar. Essa questão do eterno é tão, você vê que a gente tem tanta dificuldade de entender Deus que uma coisa que é simples, como a gente não conhece algo que não foi criado, a gente precisa
a gente não entende isso, né? Algo que não foi criado. E sim, ele não foi criado. Como assim não foi criado? Né? E aí, isso porque a gente está muito atrelado ao tempo. Para a gente, o tempo, ele é segundos. Então, tem que existir o início, tem que ter o momento zero. E Deus, ele é Senhor do tempo. Ele não está no tempo, como a gente entende. Porque o tempo, nessa dimensão que a gente está, é tempo e espaço, né? Que foi Muito que bom, Einstein muito bom. descobriu. Então, o tempo não é sozinho, ele é tempo e é espaço. Então, o tempo e espaço, para existir o espaço, precisa existir o tempo. E Jesus é antes do espaço, antes do tempo, né? Deus, no Então, por isso caso, que a né? gente... Hã? Deus, né? Antes do tempo, Isso, Deus. Deus. Isso, Deus. Eu falei outra coisa, né? Falou Jesus, o Filho. Oh, sim. Veio aí o ato falho. Tá muito, Então, tá muito Deus... junto, né? Tá muito junto, aí foi. Pra gente, a distância é tão grande que a gente acredita que era a distância é tão grande deles que. Enfim, então, Deus é antes do tempo, né? Então, acaba que a gente não entende uma simples coisa, né? Só uma que é fácil de entender. Os nossos sentidos seriam fáceis de entender essa, né? Tá dentro dos nossos sentidos, mas já é difícil para a pessoa compreender isso. Imagine os atributos que estão fora dos nossos sentidos, né? Né? Pois é. É muito interessante, e aí você logicamente só aceita, né? Entender, não entende. Você aceita e logicamente, poxa, é verdade, ele não pode ter sido criado. Já teria que E existir, nem começo nem fim. E aí ele teria que ser também imutável, porque as leis que regem o universo, elas são constantes, né? Lei da gravidade, né? As leis que regem a matéria, o tempo. Então tudo é a mesma coisa, né? O Sol, ele não muda de cor todos os dias, ele tem o mesmo espectro de cor. Então imagine se fossem fosse imutável, né? Seriam vários deuses, e aí isso puxa a questão de ser único, né? Porque se tivesse dois seres com o mesmo poder, eles iam discordar de alguma forma ali em algumas leis e as coisas iam ficar mudando a todo tempo, né? Imagine a gente aqui, se a gente for discutir uma ideia, ou vocês também discutir uma ideia, ainda mais no Brasil que a gente tem uma polarização, né, das ideias. É difícil discutir uma coisa para definir uma coisa. Imagine dois seres com o mesmo poder decidindo sobre as leis do universo. tá aí, Kaique, e não é só, nem só isso, em Kaique. questão de. Porque a gente é Bruno, imperfeito, né? Bruno, Tem o caso olha só. seguinte: se tivesse dois seres perfeitos conversando sobre isso, Einstein falou justamente sobre isso, que ele queria saber se durante a criação Deus tinha outras opções de fazer e não fez, escolheu essa opção. Que opção é? Da gravidade ser como ela é, dos átomos serem como eles são ao reagirem. Você está entendendo? Por exemplo, eu poderia criar um universo onde não existisse gravidade, para que todo mundo saísse. Você está entendendo? Então, só o fato das leis da física poderiam discordar nesse ponto. É um ponto só, não é um ponto nem assim polêmico. É um ponto de querer dizer o seguinte, ó, eu vou utilizar, quando um utiliza o átomo, o outro poderia utilizar uma outra partícula elementar, entendeu? Diferente. Então por isso Sim. que o pensamento seria justamente o que Einstein disse. Que se a única dúvida, ele não duvidava se Deus existia, ele duvidava só se Deus tinha uma outra opção de criar o universo e criou dessa maneira. Era a única dúvida dele. Fala aí, Nildo. Complementa aí pra gente, por favor. Ô, Chiquinho, traz aí. O que é antimatéria, hein? Não, queria só complementar, realmente, como a gente comentou das leis, a gente tem essa dificuldade, né, de enxergar Deus.
nas coisas, né? A gente procura algo palpável para a gente acreditar, né? Em Deus, para a gente sentir Deus, né? Porque é muito fácil a gente olhar uma paisagem e falar, olha, como Deus é maravilhoso, né? Mas vai, enxerga Deus numa barata, enxerga Deus num sapo, enxerga, né? Então, a gente é muito limitado, só que a gente tem muita pressa, né? A gente quer conhecer, quer saber, né? Enquanto Deus é paciente, né? Não é à toa que nós temos a reencarnação, né? Sucessivas oportunidades, nós vamos aperfeiçoando os nossos conhecimentos, nós vamos entendendo melhor essa natureza, né? O conhecimento que nós temos hoje, seja científico, seja espiritual, seja qualquer tipo de conhecimento, não é o mesmo de 200 anos atrás, de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui, né? E a gente precisa trabalhar essa paciência, porque nem tudo foi revelado ainda, né? A gente precisa enxergar Deus dentro das nossas limitações. Legal. Então Deus tá em todo lugar e nós temos que reconhecer as nossas limitações de compreendê-lo, mas enxergar dentro daquilo que nós somos capazes já, né? Porque a gente não tem... Se a gente não consegue enxergar Deus no nosso irmão, quando a gente fala de fazer o bem, de auxiliar, de caridade, como que nós vamos querer enxergar Deus na sua maior essência, na sua pureza? Né? Então, quando eu falo que Deus é imaterial, não adianta, a gente perde muito tempo buscando essa materialização de Deus, né? Verdade, verdade. Para quem interessa materializar Deus? Para quem interessa a religião? Para que serve a classificação de religião católica, budista, muçulmana, sei lá, as terminologias que nós quisermos dar, espírita? Para que serve? Para quem interessa? Se vocês começarem a se perguntar para quem interessa essas classificações, vocês vão começar a saber para que serve definir Deus. Porque existem populações, existem pessoas inteligentes, capazes de perceber que, por não encontrarmos a razão da existência, a causa primária de todas as coisas, a pessoa se autodenomina este ser humano e passa a liderar legiões de seguidores. Consegue ter o seu Audi parado atrás do templo, vai lá fazer 2 horas de missa ou de prece e depois volta para casa recebendo o dízimo da turma. Faz um templo de 20 metros de altura, conquista dezenas de territórios como a Roma e mata, justificando que o Deus dele é mais importante do que o seu. Então, para quem interessa a religião? Porque quando você começa a se perguntar que é Deus, só interessa definir Deus para aqueles que estão muito preocupados com a vida dos outros. Na hora que você está preocupado com a sua vida, você não vai se preocupar com a família dos outros. Entendeu? Aí você diz assim, mas peraí, eu preciso saber qual é a minha origem. Aí vocês... Acho que a pergunta que os espíritos conseguiram responder para a gente foi bem nesse sentido. Tá, tudo bem, você quer saber a sua origem. É legítimo. Mas vamos entender que as suas limitações cognitivas não te permitem chegar a essa compreensão plena. Mas aí, daí, a mente pode maquinar, pode maquiavelicamente falando, né? Traçar uma trama de definições para justificar que é preciso adorar uma estátua, que é preciso ir lá e pagar pela manutenção de 1 ou 2 ou 3 casas. Né? E aí vem o movimento espírita e diz assim, olha, você vai entrar na minha casa e não vai encontrar nada na parede. Você vai encontrar na minha casa e não vai encontrar ninguém adorando seres humanos. Você tem que fazer a sua reforma interior para que você encontre o Deus que habita dentro de você. Porque é o mesmo que habita em vocês todos aqui, não é?
Então, Legal. Legal, muito legal. Quem busca a materialização de Deus, a gente precisa entender que Deus está materializado na sua própria obra, né? Naquilo que ele já fez. Né? Então, quando nós vamos, por exemplo, num museu, vai ver alguma obra de arte, um quadro, o que a gente busca quando a gente olha um quadro? A gente busca a essência do artista, né? Vamos pensar que a gente vai ver uma obra de Picasso, a gente vai procurar lá os traços e vai tentar enxergar aquele artista naquela obra. E a gente precisa fazer isso com Deus, né? Deus está na sua própria obra, está na natureza, está na nossa existência, no nosso respirar, né? Da nossa necessidade, dentro de nós, os nossos órgãos funcionando perfeitamente, em sincronia, né? Então, como eu falei, a gente perde muito tempo tentando materializar Deus, né? Tentando trazer a figura de Deus, e deixa de perceber Deus na sua essência mesmo, na sua obra, no seu cotidiano, na nossa vida. Por É isso interessante que... por isso que Allan Kardec falou também da questão do panteísmo, né? Porque a teoria do panteísmo é justamente uma tentativa de materializar Deus. Porque no panteísmo, quando a gente morre, a nossa individualidade ela vai para o todo, né? Nós fazemos parte de Deus. Mas aí não tem essa reclassificação. Nós somos Deus, fazemos parte dele, nós somos indivíduos, mas quando morremos, nossa individualidade se dissolve. E aí vai se reunir a parte de Deus. E por isso que Allan Kardec comenta também sobre esse assunto aqui no Livro dos Espíritos. Antes de você falar, Bruno, a gente tem 7 minutos. Aí eu queria que você pudesse dar a sua consideração final. Você fala o que você ia comentar, dá a sua consideração final em 2 minutos, e aí o Luiz e depois o Nildo. E aí a gente fecha a nossa live, tá bom? Pronto. Eu só ia completar a questão da materialização divina, que às vezes a gente acha que as pessoas às vezes só colocam como materialização divina só o material mesmo, mas quando chega, como vocês mesmos falaram aí nas entrelinhas, quando chega um líder, né, religioso e diz: eu trago aqui a vontade de Deus, ou seja, é de uma arrogância muito grande em dizer qual é a vontade de Deus, né? É uma arrogância muito grande dizer, Deus quer que você faça isso, né? Então, para você ver como é a diferença desse tipo de líder para como a gente segue Jesus, ele pede que a gente se conecte com Deus, né? Em silêncio, ore, e você vai se conectar com Deus. O Espiritismo, da mesma forma, onde está a lei divina, está na nossa consciência. Então, a gente tem que ter bastante cuidado justamente com isso. Deus quer que você me dê dinheiro. Deus não está nem aí para o material. Então, quando Deus pede algo que é material, se é tudo dele. Se tudo que está no universo foi ele que criou, como é que ele quer dinheiro? Então, enfim, né, é uma tese bem grande aqui para a gente discutir, mas foi muito bom aqui estar com vocês, que a gente tem um tempo curto, né? E um abraço aí para todos. Vai lá, Luiz. Joga suas considerações finais em 2 minutos, por favor. Só tem 6 agora. Não, é importante falar, pena que passa rápido, né? Mas a gente, aos poucos, né, estudando, conversando, ouvindo opiniões, a gente vai desmistificando um pouco dessa ideia de Deus ser algo muito distante, né, e muito fora da nossa realidade, né? O Espiritismo, como consolador, na terceira revelação, apresentou para nós um Deus palpável, né? Não fisicamente, né? Mas espiritualmente, a gente consegue perceber, consegue sentir Deus, né? E como que Deus, né, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vai querer comprar com o meu dízimo, como diz o nosso amigo, né? Então a gente precisa entender que Deus não, o que ele espera de nós é
é algo que talvez a gente ainda não compreenda, a gente não saiba ainda, né? E a gente precisa ir aos poucos. Então, vamos vir de Jesus primeiro, né? Vamos tentar alcançar ali onde talvez quem esteja mais próximo do que é Deus e muito distante de nós, mas mais próximo de nós do que o próprio Deus. Então a gente precisa voltar para nós, estudar e contemplar Deus na sua obra que está aí aos nossos olhos. Perfeito, perfeito. Nildo, joga lá. 2 minutos. Por que chamamos Deus? E não chamaríamos de deusa? Por que Deus seria um homem? Por que Deus precisa punir? Por que existe religião? Para que eu quero saber quem foi que me inventou? Para que eu quero saber qual é a causa primária de todas as coisas? Nesse encontro de hoje, a gente percebeu que por mais que a gente cave, a gente não encontra o fundo do poço. Porque é imaterial. E não é a matéria pelo finito ou infinito. É na essência de que a gente precisa mergulhar no nosso interior para que um dia, depois de milênios de anos, nós sejamos capazes de transcender. Porque toda vez que a gente desencarna, a gente se encontra com Deus. Só que a gente reencarna e esquece dele. Todo mundo é espírito e todo mundo esquece disto, já depois de 80 reencarnações. E aí? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é uma provocação muito, muito inspiradora, de que é preciso primeiro cuidar da própria vida, para depois querer entender algo que nesta encarnação ainda é muito difícil de se materializar, porque ele não é matéria. Muito legal, Nildo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí na live, principalmente a vocês que participaram dessa discussão maravilhosa. A gente conversou muito sobre o livro, o capítulo 1. Se vocês quiserem aprofundar também, voltem ao capítulo 1. Eu queria deixar claro que a gente vai colocar um post aqui. Queria que vocês comentassem com a lanterninha nesse post. Vai ser aquela frase do Allan Kardec. E dizer, compartilhar com os amigos, né? Compartilhar com as pessoas próximas para participarem das próximas lives, das discussões, né? Muito obrigado aí a todos. E a discussão que fica Deus ainda é bom ser questionado, né? E fica difícil de entender a complexidade que ele tem pelo que a gente discutiu hoje. E eu achei muito interessante a fala do Luiz, que ele dá um guia, né? A gente já tem um guia aqui na Terra que a gente precisa se preocupar, que é Jesus. Ele já deu todo o código que é para a gente seguir e que é para a gente se melhorar em imagem dele, né? A perfeição que ele é, né? Da forma que ele é. Então, se a gente já seguir isso, já está bom, né? E se questionar, e a gente vai com certeza ter lá na frente, quando a gente estiver melhor, uma visão melhor de Deus. Falta 26 segundos. Gostaria de agradecer a todos e espero que a gente possa ter outras discussões iguais a essa. Tá bom, meus amigos? Valeu. Antes de terminar, eu queria dizer 10 segundos, como eu digo aos meus filhos, eu digo aos meus filhos, eu digo o seguinte, que Deus é amor. Eu explico a meus filhos assim. Valeu.